Olá, está no ar o Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Todos nós sabemos que a preocupação com o canal de navegação do Porto de Santos é algo muito importante e saber monitorar e as condições climáticas é fundamental para que a gente seja o maior do Hemisfério Sul. E essa é a pauta do nosso programa de hoje. Porto 360. Patrocínio. Para isso, recebo o diretor de operações da Hidromares, Alexandre Vicaroli. Alexandre, obrigado, que prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigado você, Max, um prazer também estar aqui. Espero poder contribuir aí com conhecimento, com algumas informações aí interessantes. Tá aí, eu sempre costumo dizer, né, que a área operacional a gente escova o byte, né, a gente vai escovar o byte, e com o comercial a gente fala de possibilidades e principalmente o que vem pela frente. Falando do diretor comercial, Gabriel Pascoal, obrigado por estar com a gente aqui também no Porto 360. Obrigado, Max. E eu espero complementar aí, né, e mostrar os valores que podem trazer todo esse monitoramento aí e benefícios para os clientes, para o porto como um todo. Gabriel, vamos falar um pouquinho, eu sempre gosto de tratar, né? Eu gosto de história. Aqui no Porto 360 eu gosto também de trazer histórias. Como é que começou a Hidromares, né? A gente sempre vem acompanhando, né, as questões de monitoramento, principalmente das condições climáticas do canal de navegação do Porto de Santos, e não só do Porto de Santos, mas isso é uma preocupação mundial de todos os portos e dos portos do Brasil também. E a Hidromares tem como core business esta condição. Como é que começou as atividades da Hidromares? Bom, as atividades da Hidromares, na verdade, começaram em 2002, né? A gente é uma empresa fundada, né, na incubadora de empresas da USP, então tem um viés bastante tecnológico, e nós fazíamos praticamente simulações numéricas e computacionais das condições oceanográficas dos portos, das áreas costeiras de forma geral. Então a gente colocava o mar dentro do computador e simulava isso, né? Legal. Mas depois que eu e o Alexandre entramos, né, e estivemos contato, a Hidromares veio para Santos, depois desse período na incubadora lá em São Paulo, veio para Santos em 2006, e quando eu e o Alexandre entramos também, junto com a nossa sócia, a gente começou a se aproximar mais do porto, do ambiente aqui de Santos, né? E numa oportunidade com a praticagem de Santos, foi vista essa necessidade de monitorar as condições meteorológicas para o porto ganhar maior competitividade. A gente tem as mais diversas, então eu vou aqui para o lado operacional agora, né? A gente tem as mais diversas pessoas do setor portuário assistindo o nosso programa. A gente tem uma audiência incrível, né? Eu estava até comentando agora, as aulas da FATEC, por exemplo, né, de gestão portuária, elas são ministradas também com base nesse podcast que a gente tem aqui, entre outras universidades também que utilizam o nosso programa pelo conteúdo e a qualidade dos entrevistados que a gente tem. E aí você usou um termo, Meteorológicas. Meteorológicas. Eu vou estudar para falar bem essa... Meteo de meteorologia. Meteorológica. Então, por isso que eu vou na área técnica. O que é meteorológica? Bom, é a junção, né, da meteorologia com a oceanografia. Meteorologia tá mais aí, todo mundo já conhece, vento, tá mais relacionado ao tempo que você sente ali, né? Não é só na zona costeira, em qualquer região, você tá bem sujeito aí à meteorologia. Então é vento, é chuva, é sol, é nuvem, é neblina, qualquer condição aí meteorológica. Oceanográfica, então da meteorológica, já são as condições de mar. Então, principalmente aqui na região costeira, nível do mar, marés, né? Ondas, correntes e outros parâmetros aí ambientais diversos aí em relação à qualidade da água. Então, a oceanografia é o que está lá no mar e que influencia bastante a região costeira, e a meteorologia influencia a oceanografia e qualquer lugar do mundo, né? Então, basicamente, você está querendo me dizer que a gente pega, né, a condição do tempo, ou seja, vai ter uma tempestade, uma previsão de tempestade com ventos fortes. Qual é o impacto que isso vai ter no canal de navegação do Porto de Santos? Isso. E vocês fazem essa medição para que vocês possam dar essa informação, principalmente para a praticagem ou para os navios que venham atracar no Porto de Santos ou desatracar, para que eles possam fazer isso de forma segura. É isso, minha primeira pergunta. E a segunda, como fazer isso? Porque assim, me explica. Legal, né? legal. Não me fala só, eu faço, mas eu quero entender. Eu disse que a gente vai escovar um pouquinho do byte, Sim. mas eu quero entender.
Que componentes, né? São só hardwares, tem software envolvido dentro desse processo? Como é que é feito esse tipo de controle? Porque, francamente falando, isso é fundamental para as operações portuárias. É isso. A gente, geralmente, quando você vai fazer um projeto para um monitoramento de um porto, igual o Porto de Santos, o Porto Extenso, você planeja os locais onde você vai medir. Né? A medição ela é feita pontualmente, então você tem que selecionar bem, geralmente com a navegação, com a praticagem, com comandantes de navio que tem o conhecimento daquele canal, e com oceanografia, com técnicas de oceanografia, você identifica os melhores lugares para instalar. Aí você instala equipamentos. Esses equipamentos são instalados com vários outros acessórios, tá? São sensores científicos mesmo, que a gente tem que instalar em lugares específicos para que eles fiquem lá instalados, fundeados, a gente chama o termo fundeados. Uma boia. É como se fosse uma boia. Pode ser uma boia, pode ser um equipamento que fica no fundo, pode ser um equipamento num pier. Porto de Santos, por exemplo, a gente tem uma boia lá fora e equipamentos que estão em piers, nos terminais aí dentro do canal, tá? E aí esses equipamentos, esses sensores, eles estão lá medindo. Só que a gente tem que tirar a informação de lá. A informação que ele está medindo lá fica contida localmente. E não é de interesse que, óbvio, é até interessante para alguns estudos, alguns casos, usar aquele dado, aquela informação que está lá, mas o interessante é tirar aquela informação de lá e transmitir para a gente poder monitorar de qualquer lugar. Então, o nosso projeto, o nosso produto, que é o SISMA, que o Gabriel falou, monitoramento das condições meteoceanográficas, são equipamentos que estão lá, associados a outros sistemas de energia, de gerenciamento de dados e de transmissão de dados para pegar aquela informação que a gente mediu, transmitir para um servidor. Esse servidor hoje, aqui da Hidromares, e geralmente qualquer monitoramento no mundo, está numa nuvem que recebe esse dado, processa, avalia, identifica a qualidade dele, e ele estando ok, ele vai para um sistema de visualização, onde a praticagem, onde o porto, onde qualquer tipo de usuário pode acompanhar aquela informação em tempo real. Aprofundando um pouco mais, eu já vou entrar nas questões aí individuais dos terminais, porque eu tenho uma dúvida nessa questão comercial e principalmente exposição de dados, mas eu quero continuar explorando um pouquinho essa questão técnica que você colocou. Essa transmissão de dados, primeiro, ela é em tempo real, né? Isso. E aí eu quero fazer um comparativo daquilo que é previsão e precisão. Por que eu digo isso? Porque toda vez quando a gente fala das questões meteorológicas, eu sempre ouço que é a previsão do tempo. Quer dizer, que a previsão ela não é uma precisão. Ou seja, eu tenho previsão que amanhã vai chover, mas pode ser que chova, pode ser que não chova. Tem uma série de fatores aí. Essa tua solução, ela dá uma precisão maior do que necessariamente as previsões que são feitas por outros sistemas que monitoram, né? Não só as condições meteorológicas, mas as condições de mar também? Isso. Por quê? Tá. O nosso monitoramento é a realidade. Ela aconteceu naquele momento, naquela data, naquela hora, aquela condição de altura de onda, de velocidade da corrente, da intensidade do vento, da chuva ou não chuva, da quantidade de milímetros de chuva. O sensor está lá medindo o que está acontecendo naquele momento. Tá? É claro que tem várias variáveis aí que podem influenciar a medição. Vou dar um exemplo. Um equipamento está medindo a velocidade da corrente e um navio passa na frente do equipamento. Então, isso pode gerar algum dado que o nosso sistema pega isso e identifica. Opa, esse dado não tem qualidade, ele não vai ali para a série temporal, para aquele monitoramento. Tá? Já a previsão, ela obrigatoriamente tem que fazer uso desses dados que são monitorados para gerar uma previsão de qualidade. Então, para você falar como que vai chover amanhã, antes você tem que fazer um estudo. Como que chove nessa região? Falando de forma mais simples. Como que chove? Como é que é o comportamento de chuva? Que mês do ano chove mais? Que mês do ano chove menos? Como que é o vento? Como que é a orografia aqui da região? E aí, você, com todos esses dados, você vai prever, pode ser de forma operacional, todo dia, se vai chover ou não no outro dia. E se você tem uma medição, um equipamento medindo todo dia, você vai comparando a sua previsão com o seu dado e você chega em resultados melhores de previsão. Gabriel, a gente tem inteligência artificial envolvida dentro desse processo, porque eu fico muito curioso, né? Eu vejo esse volume de dados que você acabou de pontuar, né? E necessariamente eu acabo pensando em inteligência artificial, porque se eu tenho um volume muito grande de dados, eu posso começar a transformar isso de uma maneira que cada vez mais a minha precisão ela seja mais acurada, né? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda, o que é o sismo?
Bom, com certeza, né? Foi um dos desenvolvimentos que a gente fez em cima do sismo. Daí, já trazendo para a segunda pergunta, primeiro, o sismo que a gente chama é o nosso produto de monitoramento em tempo real, que é o sistema de informações meteosonográficas em tempo real. Que trabalha em Tá? conjunto com esse hardware que está lá dentro da boia, Isso. né? Fazendo toda essa monitoração, ou monitoramento Monitoramento. dessas informações. Isso. Então, assim, chama todo o sistema, né? Por isso que é o sistema como o sismo. Então, desde o equipamento até o servidor em nuvem, que o Alexandre comentou, a plataforma de visualização, a gente chama tudo isso de sismo, né? E a gente aplica a questão de inteligência artificial em algumas etapas. Por exemplo, que nem o Alexandre comentou, na identificação se o dado é confiável ou não, né? Por exemplo, olha, Claro. passou um navio, a gente consegue, com esse histórico, com esse conhecimento, identificar isso. Se o equipamento, por exemplo, foi soterrado, a gente consegue identificar isso também, né? Usando Essa a plataforma. computação, tá? E a gente desenvolveu também um produto que chama de sismo Deep Blue, né? Que usa a inteligência artificial para prever os próximos momentos. Então, a gente sai dos modelos numéricos, que nem eu falei que era o começo da Hidromares, para prever, né? Que ele tem diferentes chances de erro para utilizar o próprio dado medido em tempo real, daí a vantagem de ter esse monitoramento em tempo real, para corrigir esta previsão, digamos assim, usando a inteligência artificial. Então, a gente ganha uma acuracidade das previsões, principalmente de curto prazo, digamos assim, para até um dia, algumas horas de um dia, muito significativa. Porque a previsão vai sendo corrigida, né? Essa previsão numérica, computacional, vai sendo corrigida com inteligência artificial para se adaptar melhor aos dados que estão sendo medidos agora. Olha, estava previsto um vento de 40 nós, só que para daqui 5 minutos, só que eu estou com apenas 10. Então é muito difícil eu chegar nesses 40 nós. Então ela vai ajustando essa previsão usando a inteligência artificial. Você falou que a empresa começou lá com a praticagem, né? E, evidentemente, a praticagem tem a responsabilidade de trazer os navios ou, né, tirar os navios do Porto de Santos através do canal de navegação. Mas a gente tem uma preocupação muito grande, né, com o aprofundamento do canal, principalmente dentro dos berços de atracação. Essa é uma solução exclusiva, por exemplo, para a praticagem aqui do Porto de Santos. Aí eu tenho que ter essa solução para praticagem lá no Porto de Itajaí, para praticagem no Porto de Vitória, ou um terminal, por exemplo, que ele precisa ter a informação correta para atracação de um determinado navio no seu berço, ele pode também se utilizar de uma plataforma como essa? É bem variável, tá? No final, acredito que qualquer player que vá operar no porto, né, pode se beneficiar dessa informação. Mesmo que, por exemplo, a praticagem, a autoridade portuária defina os limites, ao eles ter também esta informação e poder, por exemplo, prever com maior acuracidade, ele consegue se organizar e se planejar de uma forma mais eficiente, né? E tem nem só os momentos que ele vai poder operar, mas, ou, por exemplo, também no momento de um fechamento de barra, uma das informações mais importantes, né, que a gente vê em todos os portos é a hora que vai reabrir, né? Então, ter certeza de que agora estamos com condição para reabrir. Esse é um dos principais ganhos também, tanto para o terminal como para a praticagem ou para o operador portuário. Então, essa informação ganha em eficiência em planejamento. A gente pode dizer, Alexandre, que essa plataforma ela pode dar a segurança ou a tranquilidade, por exemplo, aqui no canal de navegação do Porto Santos, onde a gente tem a variação de maré e isso impacta na atracação de navios, ela pode dar para os terminais, né, essa tranquilidade desse dado, dessa informação, para que possa receber estas embarcações. E segundo, né, isso é muito preocupante, uma vez que cada vez mais o Porto de Santos está recebendo navios grandes, como a gente tem visto aí, navios de 366, né? Não chegamos lá ainda, mas muito próximo disso. Ou seja, esse novo arranjo logístico mundial, ele vai fazer com que esse tipo de plataforma, ela seja uma plataforma obrigatória, não só para a praticagem, mas para os terminais também? Sim, sem dúvida. Para um navio, para um canal, por exemplo, como o Porto de Santos, para ele poder receber um navio grande, ele precisa fornecer informação para como que vai ser esse navio navegar, né? O nosso sistema, inclusive, ele é integrado a outros sistemas que fazem o cálculo do calado ali, daquele calado que você comentou que o navio passa. Exato. Então, essa informação de onda, de corrente, de vento, tudo, e o nível do mar, tudo isso impacta na distância que o navio vai passar do fundo.
impacta em possíveis deslocamentos horizontais. Então, a informação que a gente mede e fornece em tempo real, ela traz o benefício da segurança. Você tem a informação do que está acontecendo ali aquela hora. Por mais que você tenha a previsão, um sistema de previsão de alta acurácia, você ter, de fato, o que está acontecendo é fundamental. Então, traz a segurança e traz a possibilidade dos terminais e dos portos explorarem esses navios maiores. Porque sem isso, a primeira vez que a gente instalou o equipamento lá fora, lá de Barra, o Gabriel comentou sobre fechar a barra, não fechar a barra. A praticagem já tinha dificuldades, por exemplo, para entrar com um navio grande ou para o próprio prático subir a bordo do navio. Só que eles não tinham informações, eram mais empíricos, no momento ali da manobra que eles tinham que identificar. Você fez uma colocação muito importante, porque na verdade eu já tive na área de fundeio, né, fazendo até alguns programas e dependendo da condição do tempo, é algo bastante preocupante para a atividade do próprio prático. Então a gente não está falando só do monitoramento do canal de navegação, você consegue monitorar aquela área de fundeio ali para que você dê a tranquilidade prática, dizendo, tem ondas de 3 metros lá, tem ondas de 4 metros e assim sucessivamente. É isso aí. Parâmetros como onda ou como vento, por exemplo, eles têm uma escala maior. Então, você medir onda num determinado ponto, aquela região inteira está suscetível àquela onda. Aquela região inteira está suscetível àquele vento. Óbvio, existem particularidades. Por exemplo, lá fora do canal, você tem uma medição de onda. Entrou dentro do canal, já muda, porque ela já está numa região mais abrigada. Então, tem a necessidade de você monitorar nos 2 pontos. Então, esse é o estudo que é feito previamente à instalação do monitoramento. Mas uma vez instalados os equipamentos, uma região toda começa a ser monitorada. E aí fornece a informação para o prático, antes de ir lá no navio, falar, eu vou poder subir naquele navio ou não. E aí, às vezes, mudar a operação. Mudar a forma que ele sobe no navio. E para o próprio navio, quando ele está lá fundeado, vou poder entrar? Vou poder entrar, às vezes, quando a maré está acima de 1 metro. Antigamente era feito exclusivamente com tábua de maré, que é uma previsão. Agora não. Agora o nível do mar tem que subir acima de um determinado, dependendo do navio, óbvio, subir acima de um determinado nível para o navio poder entrar. Gabriel, deixa eu te fazer uma colocação, porque eu participo de algumas discussões, principalmente agora que a gente vem com essa preocupação muito grande relacionada ao meio ambiente, né? E muita gente vem dizendo que as condições climáticas do mundo vem mudando rotineiramente, né? A cada ano muda-se mais. E eu, particularmente, acredito isso de maneira muito fiel por 2 razões, né? Que eu costumo sempre dizer. A primeira, que eu sinto que faz aqui em Santos, ou no Brasil de um modo geral, as 4 estações num dia só, né? Então, de manhã tá frio, aí daqui a pouco fica um pouco melhor, esquenta um pouquinho e, enfim, você pega as 4 estações ali, né? Outono, primavera, verão e inverno no mesmo dia. Então, isso é uma situação. A segunda, eu naturalmente acabo voando muito pelo Brasil e também internacionalmente, e eu percebo que hoje o nível de turbulência ele é muito maior do que era antigamente, né? Eu sinto isso, é uma opinião do Maxwell. Não tenho dado científico para isso, mas eu digo que antes não tinha tanto como tem hoje nos dias que eu acabo me utilizando desse tipo de transporte. E aí eu te faço esse questionamento, né? Com esta perspectiva, né, de mudança climática no mundo, né, onde a gente vê aqui, principalmente ali na ponta da praia, a maré cada vez chegando, batendo mais forte, né, invadindo a área. Você acredita que ferramentas de precisão, né, serão muito mais demandadas do que ferramentas de previsão? Perdão, essa é a minha primeira pergunta. E a segunda, qual é o modelo de negócio, né? Você falou que é uma incubadora, e eu percebo que incubadoras e startups, elas estão muito mais focadas no serviço do que necessariamente na venda do produto, né? Isso está no DNA também da Hidromares ou não, né? Como é que vocês avaliam o modelo de negócio de um serviço tão rico como esse que vocês prestam? Ok. Bom, no primeiro ponto, com certeza essa informação é primordial, né? Dados de correntes, ondas, e principalmente em séries históricas. A gente está no mesmo ponto, medindo em tempo real e vai acumulando todo esse histórico para a questão de verificação de mudanças climáticas, né? E sim, é um sistema que cada vez mais está sendo aplicado no mundo. Vou dar exemplo aqui, por exemplo, do Porto de Nova York, que tem um sistema especialmente desenvolvido não só para navegação, como também para identificação e alerta de inundação de áreas específicas. Tem casos muito parecidos com o que a gente vê aqui, que nem você comentou da Ponta da Praia de Santos. Sim. Então, dependendo de determinado nível da sequência de sensores, é emitido um alerta para a população, para os operadores, para a defesa civil, para que as ações sejam tomadas
para a segurança de todo mundo, do patrimônio, das pessoas, da vida, do meio ambiente. Então, sim, isso é uma tendência mundial de ter esse sistema de monitoramento, similar ao que a gente tem aqui em Santos. Eu até vejo que o Brasil já surgiram algumas oportunidades aí de portos, os portos estarem preocupados com o monitoramento e perguntarem e fazer essa pergunta. Esse nosso sistema aqui já tem instalado, vai ajudar? E com certeza vai ajudar. Já começou a surgir demanda de cliente, já falar, você consegue fazer uma análise para mim se intensificou o vento, como é que está em relação ao nível do mar, se eu tive uma mudança do nível médio. Então, sem dúvida, no Brasil já está tendo essa diferença. Eu provoquei o Gabriel pelo modelo de negócio, porque eu queria aprofundar em um questionamento exatamente nessa linha de raciocínio que você pontuou, né? Porque quando a gente fala na prestação de serviço, eu costumo dizer que o dado é um commodity, né? Então, assim, eu acho que o grande segredo dos negócios no futuro, eu acho que já no presente, né? É saber como lidar com o dado. E vocês geram uma massa de dados significativa, né? Ou seja, você tem um modelo de negócio hoje que ele pode se aprimorar daqui a 4 meses, porque você tem tanto dado ali que você pode ter um outro tipo de prestação de serviço. E aí eu vou voltar no meu questionamento em relação ao modelo de negócio, né? Como é que é o modelo de negócio hoje da Hidromares? Porque, na verdade, volto a dizer, eu acho que é uma preocupação muito grande, não só dos terminais hoje instalados no Porto de Santos, a gente está aqui no canal do YouTube, a gente vai para o Brasil inteiro, né? Mais de outros portos também. Hoje, 90% dos nossos projetos Sismo no Brasil são no formato de que o cliente compra o login e senha dos dados. Tá. Lógico que a maioria, esse é um grande desafio, tem propriedade dos dados, mas assim, é um serviço puramente. Os equipamentos são da Hidromares, como a gente vai instalar, vai fazer a manutenção, digamos assim, é um problema nosso. Isso foi um modelo de negócio que deu mais certo, até porque o Porto não quer saber o que é um ADCP, que é o nome dos equipamentos, E entendeu? eu acho que eu adoro esse formato de negócio. Francamente falando, eu acho que vocês estão num caminho muito certo. E agora o desafio é a gente convencer os contratantes, principalmente, de que essas informações são proveitosas para o seu vizinho, e não só o vizinho próximo. Por exemplo, os dados de Paranaguá são de grande valor aqui para Santos. Porque, por exemplo, quando vem uma frente fria, um evento climático extremo, começa geralmente pela região sul. Claro. Então a gente consegue, já identificou algumas vezes, não só de Paranaguá para Santos, de Santos para São Sebastião, né, periodicidades quase que idênticas, digamos assim, né? Mas pela velocidade que vai se deslocando ao longo da costa, a gente consegue prever melhor ainda o momento que esses eventos vão chegar no próximo porto. E é onde entra a inteligência artificial, né? Sim. Ela começa a pegar essa massa de dados, comparar e tomar até as atitudes. A gente pode integrar, eu vou um pouco mais longe, né? Eu gosto disso. Com ferramentas como IoT, a gente está olhando já para isso, uma vez que a gente tem massa de dados, tem o equipamento lá na ponta, não só o teu equipamento da boia, mas os equipamentos do terminal também e da praticagem, ou seja, vai começar a haver uma interação entre sistemas? Sem dúvida. Quando a gente começou com esse projeto lá em 2013, a gente descobriu esse mercado de IoT, porque antigamente a gente trabalhava no modo offline, vamos chamar assim. Instalava o equipamento e deixava ela monitorando, ou fazia um cálculo com base no modelo totalmente computacional. Quando a gente viu a necessidade, temos que tirar a informação que está lá e transmitir em tempo real para que todos os usuários consigam enxergar, a gente começou a entrar nesse mercado de IoT. Então, o dispositivo ali tem que transmitir aquela informação e tem que se comunicar com o nosso sistema que tem que avaliar, tem que usar um outro sistema para fazer uma análise conjunta. Às vezes, um usuário tem a necessidade, não basta ter uma estação, eu preciso ter duas para calcular uma informação importante. Então, o Gabriel citou um exemplo aí, a gente monitorou Paranaguá, Santos, a gente estimou ali no lápis quanto que ia dar, em que momento exato ia dar a rajada de vento lá em São Sebastião. E bateu na ponta. E aí a ideia do Deep Blue, sistema de previsão, é usar essa massa de dados, fazer uma rede e com que essa rede fornecer mais informação para os modelos de inteligência artificial calcular a previsão.
início da internet das coisas, de interligar com outros sistemas, tem clientes, por exemplo, que, dependendo da velocidade da onda também, né, é uma boia inteligente, já que a gente instrumentou a boia do próprio cliente, por exemplo, não necessariamente precisa ser uma boia independente, transmite esse dado em tempo real e uma automação deles, por exemplo, desliga o carregador ou trava o carregador, ou, por exemplo, acende semáforos de trânsito ou não trânsito, por exemplo, num mole. Então, isso já é bem integrado e a gente pensou o sistema com isso. Então, é um sistema baseado em nuvem, com APIs que possibilitam integração com diferentes sistemas. Tá aí. Gabriel comentou sobre tempo real. Chegou a hora da gente chamar o Papo de Porto da semana. Mas antes disso, não esquece, curte aqui, compartilha, comenta, porque você sabe, a gente é o maior canal especialista no setor portuário. Direto de Brasília, Mário Povia, o que tem de novidade aí para nós, direto aí da capital do nosso Brasil? Olá, Max. O papo hoje é sobre concessão de canal de acesso dos portos organizados, assunto que o nosso ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, já sinalizou positivamente com essa possibilidade. Também o nosso secretário, Fabrício Perdomênico, tem dito que é um modelo que pode se ajustar bem a uma questão condominial. E é sobre isso que eu queria falar com vocês um pouco hoje. O modelo se afigura factível dentro da legislação em vigor, né? Já tivemos aí no passado algumas tentativas, o próprio Porto de Santos com algumas audiências públicas realizadas em São Paulo para verificação de interessados, de um desenho de modelo para a exploração do canal de acesso. Mais recentemente, o Porto de Paranaguá contratou a Infra SA, a antiga EPL, para desenhar um modelo nesse sentido. Também o Porto de Rio Grande vem trabalhando nessa questão e há modelos que podem ser, vamos dizer assim, desenhados diferentemente, né? Do tipo uma concessão pura, onde um concessionário licitante vencedor celebre ali, portanto, um contrato de concessão e mantém ali sinalização e dragagem com profundidade aí pré-estabelecida, né, mantendo aí dragagens por resultado e entregando, portanto, para o porto uma infraestrutura compatível com as suas necessidades. Um outro modelo que tem sido ventilado é nos mesmos moldes, porém, ao invés desse concessionário, teríamos aí uma espécie de condomínio composto por stakeholders, normalmente operadores portuários e arrendatários, ou talvez até mesmo armadores, né, que demandam aquele porto, e eles, então, de uma forma condominial ou em consórcio, né, não necessariamente com licitação, portanto, né, eles teriam, então, esse munus, né, de suprir essa importante infraestrutura, talvez a mais importante no porto, que é o canal de acesso e uma das contratações também mais sensíveis, que é a contratação de dragagem. Não há, evidentemente, uma receita, né, de qual modelo é o mais adequado. O modelo de concessão, vamos dizer assim, ele está mais consagrado em termos de infraestrutura, portanto é um modelo mais fácil de ser desenhado. E o modelo condominial, ele tem uma grande vantagem, que o condomínio em si, ele não tem o interesse em lucrar. Portanto, essa rubrica, né, de taxa de retorno, ela seria absorvida aí como uma conta de 0 a 0, né, dado que esses interessados teriam aí, vamos dizer assim, uma motivação subjacente, né, maior, né, que é manter a eficiência do porto por terem lá os seus próprios negócios. Em compensação e em contrapartida, é um modelo que tem que ser desenhado muito bem, requer muita transpiração e muita inspiração, porque se esse casamento acabar em divórcio, isso pode complicar bastante, né, a questão da continuidade desse tipo de gestão do canal de acesso. Muito debate é importante que isso esteja na agenda do governo, e a gente tem observado e acompanhado de perto essas discussões, e as contribuições são sempre bem-vindas, né, penso eu, no ambiente portuário para esse tipo de atividade. Vamos aguardar aí os próximos desdobramentos. Um grande abraço, por hoje é isso. Tchau, tchau.
A gente voltou direto de Brasília aí em tempo real com o Mário Povia. Mário, obrigado. Dentro em breve vou estar em Brasília falando com você e conversando e querendo saber mais em relação ao que está acontecendo estrategicamente para os portos do nosso Brasil, e principalmente em relação ao Porto de Santos, hein, Mário? Deixa eu voltar no Gabriel. Gabriel, uma preocupação muito grande que você tem é com a manutenção, né? A gente falou em relação ao modelo de serviço, modelo de negócio focado no serviço, né? O modelo de venda é algo que cada vez mais está ficando para trás, então as empresas estão focando nessa relação do serviço, porque o serviço vem agregado com o SLA, né, com a questão de manutenção. Como é que está o SLA hoje, né, de atendimento da Hidromares em relação à prestação de serviço, de um serviço que é crítico, né, um serviço que tem que ter precisão? É isso aí. Muitos dos clientes já pensando nessa questão, a gente tem equipamento instalado no mar. Numa boia, onde está sujeito a uma embarcação bater, a vandalismo, a roubo, muitas problemáticas. E são componentes eletrônicos lá dentro, né? Componentes Você tem maresia, você tem uma série de fatores que Eles podem... têm que ser altamente protegidos, bem planejado ali a instalação, então realmente é crítico. Então, alguns clientes já pensando nessa problemática de monitorar com sensores científicos o mar, já conta às vezes com sensores redundantes. Você precisa ter um sistema de redundância dependendo da criticidade daquele monitoramento. Que Porto de Santos, por exemplo, tem 2 boias lá fora. Então, a partir do momento que uma deu problema, a outra assume, a praticagem mantém o funcionamento do sistema. E aí, em relação ao nosso negócio, a gente tem o SLA da manutenção, tá? Varia muito de contrato para contrato, mas geralmente 48 horas é o período que a gente tem ali para fazer a intervenção. Tem cliente nosso que 48 horas é muito, então 24 horas a gente precisa estar lá fazendo a manutenção, né? E uma vez monitorado, né, é um monitoramento contínuo, dura 24 horas por dia, 7 dias por semana e vai monitorando. Depois de um mês, a gente tem que avaliar o quanto que eu medi. Porque o sistema que é online, ele está sujeito a gaps, a falhas de transmissão, a problemas ali operacionais. E aí a gente tem que fechar o mês com uma quantidade de dados X para poder receber, inclusive, ali no final do mês. Porque dependendo da quantidade de dados, deu um problema na estação e ficou 3, 4 dias fora, tem cliente, dependendo de qual é a rigorosidade do cliente, a gente trabalha com Vale, com Petrobras, a própria praticagem, a gente tem que garantir um SLA alto, quer dizer, um percentual de dados medidos alto no final do mês para poder receber a parcela ali do pagamento. Tá aí. Gabriel, a gente infelizmente chegou ao final do nosso programa, mas como a gente está fazendo um programa de previsão e precisão, vou fazer uma previsão aqui. Eu tenho certeza que o Fabrício Pedomênico, secretário nacional de portos, está assistindo o nosso programa, o pessoal da praticagem. Tem muita gente aí de outros portos também, isso é uma previsão, o pessoal está comentando aqui, e aí eu quero que você seja preciso. Se o pessoal quiser conhecer a Hidromares, né, como é que entra em contato com vocês para entender um pouco mais em relação a esse serviço essencial para os portos do Brasil? Hoje a gente está em todas as redes sociais, sempre /Hidromares, então LinkedIn /Hidromares, YouTube /Hidromares, Instagram /Hidromares, e também pode escrever para o contato@hidromares.com.br, que a gente vai atender com o maior prazer. Tá aí. Gabriel, quero agradecer muito a tua presença, mas antes quero te fazer um pedido. Quero fazer um programa pra TV, cara. Eu quero ir lá dar manutenção nessa boia aí que foi comentado pelo Alexandre aqui. Quero mostrar como é que isso funciona na prática mesmo, né? A gente falou muito aqui tecnicamente, que é o espaço que a gente tem, né? Discutir tecnicamente, mas eu quero ir pro lado visual também. Então, se a Hidromares um dia puder me convidar para eu embarcar numa lanche lá, numa boia dessa daí, eu quero conferir, quero ver se tem redundância, né? Porque o pessoal técnico fala, mas eu vou olhar lá, ver se tem 2 chips, né, comunicando, levando dados, se tem 2 placas lógicas lá, enfim, a gente vai dar uma olhada e mostrar um pouco mais. Então já tô me convidando para quem sabe um dia estar lá com vocês. Está convidado, convite aceito do nosso lado também aqui. Legal. E vai ser um prazer mostrar, provavelmente vai num dia bonito, mas já vai dar para sentir a dificuldade de como que é manter esses equipamentos, o que está suscetível, desde na hora que vai subir numa boia, derrubar um componente, até o próprio celular ou o laptop, já aconteceu algumas vezes, você vai ver dessa dificuldade da manutenção, mas que é um serviço bem importante e muito bem feito. Tá aí. Foi comentado pelo Gabriel, um dia bonito, já vai aí para a produção do programa, porque normalmente eles me colocam em ondas de 3 metros, é só enrascada. Então, assim, tem que ser empresa prestadora de serviço assim, com um dia bonito, dia bom, sol nascendo, mar calmo, para me dar um pouquinho de férias também, porque eu tenho feito cada programa que eu vou te contar, viu, Alexandre? Alexandre, quero te agradecer muito pela presença aqui, sempre gosto de escovar byte, principalmente quando a gente fala em tecnologia, né, cara? É muito bom, principalmente nesse mundo disruptivo. A gente tá indo para Israel
Israel agora, né, fazer uma missão internacional. O ministro Márcio França vai junto conosco também, uma série de executivos. E posso te dizer, se eu tiver a permissão de vocês, vou levar um pouquinho do que eu aprendi com a Hidromares para esse grupo aí, porque é importante a gente dar valor pro que é nosso, né? Vocês vieram aí de uma incubadora, cara, é muito legal ver uma história como de vocês. Muito obrigado. Obrigado você, Max. Foi um prazer. Acho que foi bem legal a nossa conversa aí. E boa viagem. Aproveita aí que seja muito proveitosa. Vamos lá. A gente vai conhecer bastante startups e a gente já tem empresa conhecedora de soluções como essa, que são importantes para o nosso setor portuário, e que daqui para frente vão fazer parte desse hall de entrevistados e técnicos aqui do programa Porto 360. Você, como bem sabe, eu vou ficando por aqui, sempre movimentando muito mais do que informação. Forte abraço e até semana que vem.